Vamos saudar, né, a noiva do Cordeiro, com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor. Quero desde já agradecer primeiramente a Deus, né, segundo, né, esse ministério ali, a missionária, a qual, né, foi lá também, esteve junto conosco, né, e fez esse convite para nós estarmos aqui na noite desse dia, né, e a palavra a qual Deus colocou em meu coração, mano, está no livro de Mateus, capítulo 25, mano, que vai falar acerca das 10 virgens. Mateus 25 vai falar acerca das 10 virgens, né? Eu quero frisar hoje, aqui já foi falado de duas pessoas muito importantes na liturgia desse culto. Eu vou frisar bem essas duas pessoas. A primeira chama Jesus Cristo. A segunda, Espírito Santo, que foi louvado nessa noite. E a Bíblia vai dizer que eram 10 virgens. Porém, 5 prudentes e 5 loucos. Eu já vi vários, a gente conhece bem essa passagem, né? Já vi falar de igreja, né? Igreja, né? Mas hoje eu quero frisar bem só nessas duas pessoas e nas 5 prudentes, mano. Mateus capítulo 25, eu quero ler só alguns versículos que é para nós entendermos e compreendermos nessa noite o que essas 5 prudentes vai nos ensinar no decorrer, né? Eu vou até ver aqui que eu não estou vendo o relógio ali, meu celular. Aleluia, glória a Deus. Nosso ministério lá é bem rígido em horário, tá? E eu sou bem obediente e gosto de cumprir, né, o horário. Irmão, só preste atenção que eu vou ler só alguns versículos aí. Eu vou ficar de lado aqui porque a luz aqui um pouco daqui da minha retaguarda aqui, tá? Eu vou ler só o versículo 2, o versículo 3 e o 4, depois vou lá para o 9, irmão, o versículo 9. Os irmãos só prestem atenção. Diz assim o 2. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas vasilhas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram o azeite e suas vasilhas com suas lâmpadas. Vamos lá para o versículo 9, que diz assim, o verso 9. Mas as prudentes responderam, dizendo, não, se caso que nos falte a nós e a vós, e diante ao que vende e comprai para vós. Podem sentar, meu querido e minha querida, né? Eu quero, quando Deus traz algo, né, amado, acerca de parábola, ele pega algo terreno, algo material, que nós entendemos ou entendamos, que para transmitir em algo espiritual. Eu tenho 42 anos, mano, não sei se os irmãos se lembram, uma introdução para nós entendermos essa mensagem da parábola dessas 10 virgens, da lâmpada e do azeite. Na minha época lá, eu sou do interior, lá da Paraíba, depois de Campina Grande, Fagundes, então não existia energia, tem o candeeiro. O candeeiro é algo de ferro que tem e um algodão, ele é ensopado, aquele algodão todinho, e quando ele vai queimando, você tem que ir lá e puxar o pavio dele para continuar queimando. Tem candelabro, lá tinha um tripé, também era na parede ou de ferro, ou aquela mão francesa segurado, tinha uma lamparina, aquela lamparina era aquela pequenininha, uma luz pequenininha, com uma botijinha de gás ali que você ia lá e pendurava, para ela clarear toda a casa. Aí no sentido espiritual, vamos trazer, eu vou frisar bem, meu amado, na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, que significa essa lâmpada, e o azeite, a pessoa do Espírito Santo. Essas 5 mulheres, porém, a Bíblia vai dizer 10. O propósito, eu quero que os irmãos entendam uma coisa. O propósito de Deus é que toda
humanidade, sim, eu vou provar aqui na Bíblia, viu? Tem base bíblica para isso. Então eram 10, aí você vai dizer, por que não essas 10, ô presbítero Manuel? Por que não as 10? Por que só as 5? Porque essas 5 elas entenderam o propósito dela ali, naquele momento. Né? Faz uns 18 anos, né, mano? Eu digo, dentro do meu noivado, que essa mulher, eu sou casado com ela, né? Mas no dia do meu casamento, eu tava lá na porta, lá, mano. E o noivo, ninguém quer saber do noivo, não, né? O camarada entrou lá de penetra e perguntou, quem é que tá casando? Eu digo, pode entrar que você vai saber quem é que vai casar. Só que essas 5 aqui, ela queria estar e viver para esse noivo. Ela se preparou, se organizou para encontrar esse noivo. É no sentido espiritual. O noivo é Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer firme, constante e abundante. Não é no início, não é no meio, é lá no fim. Aí Jesus ele vai dizer, lá no livro de João, capítulo 9, se não me fala, na cura do cego, ele fala, olha, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Olha só o que essas 5 entenderam, qual era o propósito específico dela, e 2 coisas que ela não abriu de mão. A pessoa de Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Porém, era 10. Ela se preparava, tinha suas vasilhas, tinha sua lâmpada, tinha seu azeite. Irmão, passe o que passar, venha o que vier, mas não largue a pessoa de Jesus, não. Não abandone Jesus, não. Aí Jesus ele vai dizer lá em João, capítulo 15, se não me falha a memória, o versículo 7, ele fala, se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo, o que quiseres vos, será feito, outra Bíblia vos concedo. Então essas 5, elas entenderam que a pessoa de Jesus era muito importante na vida dela. Que a pessoa do Espírito Santo era muito importante na vida dela. Não era qualquer tipo de conversa, Ela tinha um foco, ela tinha um alvo, ela tinha um objetivo, que é o quê? O céu. Aí quando chega nesse versículo 9 aqui, uma palavrinha tão pequenininha, né? N-A-O-T-I-O. Não. Essa palavra ela é libertadora. Ela liberta. Aí tem aqueles... O salmista vai dizer lá no número 1, versículo, bem-aventurado é o varão que não se assenta na roda dos seus escarnecedores, nem recebe conselho antes ele tem o seu prazer de meditar na lei do Senhor e na sua lei de dia e de noite. Era o que essas 5 faziam. Se a gente for olhar nos 10 mandamentos lá no livro de Êxodo, capítulo 20, vai falar 10. Né? Começa... Aí quando é no Novo Testamento, 2. Essas 5, elas entenderam que era amar o seu Deus acima de tudo, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E o segundo, amar o teu próximo. Amarás o teu próximo. Então elas entenderam e a pessoa de Jesus era importante, o noivo era importante. E a importância dela estar sempre buscando
azeite, com as suas vasilhas e com as suas lamparinas. Atos dos Apóstolos vai dizer, ela tinha comunhão, partir do pão, oração, tudo em comum. É por isso que eu estou frisando bem. Duas pessoas importantes que essas 5 não abriram mão. Eram 10. As outras 5 já largaram, não? Então essas 5 tinham o partir do pão, as orações, tudo em comum. Aonde tivesse Jesus, aonde fosse falar de Jesus, essas 5 queriam. As outras 5 não. É dia de... Vamos falar a linguagem de hoje. As 5 loucas. Tô nem aí. Jesus usando seus vasos, profeta, palavra, essas 5 entenderam qual era o propósito específico dela. Assim como eu e você estamos aqui nessa noite, sabemos qual é o propósito nosso. E o propósito de Deus é salvar toda a humanidade, não só Chaperó. Mas como essas 5 aqui prudente, está lá em João 3,16. Porque Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus veio para as 10. Deus queria que eram as 10 virgens, a parábola é das 10. Apocalipse vai dizer, louco, se pedir a tua alma, o que tu tem e para quem? No mesmo livro de Apocalipse, o próprio Jesus vai dizer, eu venho, ou também vai dizer, eu breve venho sem demora. Guarda o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. Essas 5 entenderam qual era o propósito dela específico nessa terra. Assim como nós estamos aqui nessa noite. Deus quer usar eu e você para Chaperó, para essa vizinhança, para essa localidade. Essas 5 entenderam qual era o propósito específico. Primeira palavra que está em João que eu citei. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, é palavra. Essas 5 elas entenderam só através da palavra que foi falada aqui no louvor do salmista. Ele vai dizer lá no número 119, se não me fala, o versículo 11. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Aí lá no número 105, se não me falha a memória, né? Desse mesmo capítulo, desse número 119, versículo 105, vai dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho é a tua palavra. Essas 5 entenderam que a pessoa de Jesus é que ia sarar essa humanidade, é que vai sarar Chaperó, que foi louvado nessa noite. É por isso que eu estou frisando bem, amado, o dever dessas 5. Eu quero esquecer as loucas, mano. Eu estou frisando bem nas 5. Porém, eu falei que Deus tem um propósito, é para toda a humanidade. Deus tem um propósito, é para as 10. Jesus, ele veio para todos. Deus enviou ele para a humanidade. As 10, porém, não entenderam, mas 5 entenderam. Assim como eu e você nessa noite estamos entendendo
o propósito de Deus específico nessa noite. Ela não abriu mão, essas 5, da pessoa de Jesus. Que Ele que é a luz desse mundo. O azeite tipifica, simboliza Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. E a luz veio para o mundo, mas o mundo amou mais as trevas. Mas Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: eu confio em você, eu depositei em você. Ele depositou em mim, Ele confia em mim para transmitir esse evangelho genuíno. Um evangelho que cura, um evangelho que salva, um evangelho que dá vida ao homem e vida em abundância. Vida eterna, garantida no céu. Só que muitas das vezes essas 5 elas entenderam. Ela, todos os dias, ela fazia o análise na vida dela. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 11. Todo mês, né, mãe? Só no mês de Santa Ceia, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Coma desse pão e beba. Não, essas 5, o dever dela era todo dia ela se examinar, o análise na vida delas. É por isso que ela disse o não para as 5 loucas. O contexto desse não, ele está dizendo: olha, se arrepende rápido. Se arrepende. Porque pode ser que falte para mim e para você. Vá logo lá, os pés de Jesus. O não, ele é libertador. Quando vem aquele, né, seja no seu trabalho, eu sempre falei lá no meu trabalho, mas eu não tenho outro assunto senão a pessoa de Jesus Cristo. Quando vem aqueles comichão nos ouvidos, que ela faça que nem o salmista, mano. Se afaste, saia da roda dos escarnecedores. Essas 5, quando as loucas vinham para... Isso não edifica, não. Rodinha de fofoca não é comigo, não. Isso aqui não é para mim, não. Ó, o único assunto no século 21 se chama Jesus. Essas 5 não abrem mão de Jesus. As 5 não abrem mão da pessoa do Espírito Santo. Porque elas entenderam qual era o propósito dela e ela tinha que se oferecer todos os dias até vir a volta do noivo. Aqui foi louvado o sacrifício de Jesus. Foi o sangue dele que nos purificou, nos lavou, nos limpou toda mancha e de todo pecado. Romanos, capítulo 12. Rogo, pois, irmão, pela compaixão de Deus, para nós oferecermos nosso culto racional diante e perante a presença deles. Nós entendemos o único sacrifício, essas 5 entenderam, o único sacrifício que ela tinha que fazer era só esperar a vinda do noivo. Assim como nós estamos nessa noite esperando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que eu e você não vamos abrir mão de jeito nenhum. Venha o que vier, passe o que passar. Ah, porque você não sabe, mas Deus sabe, Deus conhece. Ah, eu estou com isso, estou com... Jesus está dizendo, mas eu estou contigo. Quando nós entendemos, independente, amado, que eu e você viemos na casa do Senhor, nesse lugar, eu digo no quadrante, lá na minha igreja faz no quadrante, mano, ele separou, santificou, para que seu povo unânime, unido, adorassem na beleza da sua santidade. A presença dele aqui é notória, ela é real.
Mas essas 5 entenderam que ele vive aqui. As 5 entenderam que eles vivem aqui. Ele habita aqui. A pessoa do Espírito Santo habita aqui. Então aqui, sujeira, impureza na mente, E como nós vemos um lugar como esse, amado, independente se nós vamos ter oportunidade ou não, ele tem que ser adorado. Independente se eu vou pegar no microfone ou não, ele tem que ser adorado. Porque ele é Senhor do Senhor. Ele é Rei dos Reis. E ele merece toda a honra, toda a glória. Essas 5 entenderam. Independente de qualquer coisa. Eu vou lá à tua casa, Senhor, eu vou me oferecer, eu vou me preparar, eu vou levar a minha lamparina, eu vou levar o azeite, As 5 entenderam, porém ele queria 10, ele queria toda a humanidade. O sacrifício de Jesus lá na cruz foi por todos, pelas 10. Então essas 5 entenderam que ela não poderia abrir mão da pessoa de Jesus e nem abrir mão da pessoa do Espírito Santo. E essas mulheres, as 5, continuaram na sua virtude. Se você estiver desempregado, tem um louvor que fala, né? Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, aí eu e você temos que adorar porque ele é. O que é que ele é para você nessa noite? Para mim ele é Senhor e Rei. Não porque ele pode me dar. Eu estou desde 2024, do início de 2024, mano, desempregado. Mas eu estou como essas 5, Prudente. Ele não tem deixado faltar nada. Ele tem suprido. Filipenses 4:19. Só quem está trabalhando lá em casa é a esposa. Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo a vossa riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Ele só vai suprir a minha necessidade se eu estiver em Cristo. Essas 5 entenderam. Pessoa do Espírito Santo habitava nela. A pessoa de Jesus estava com ela. Por isso que João 15, versículo 7. Se vós estivereis, próprio Jesus dizendo, se vós estivereis em mim, e as minhas palavras estivereis em vós, pedirei tudo sem exceção. Só que eu tenho que estar na pessoa de Jesus. Eu tenho que viver Jesus. Essas 5, ela inalava Jesus. A essência dela era Jesus. É por isso que Jesus tipifica tudo isso, mano. Jesus tipifica a lâmpada, a luz do mundo, a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, a rocha inabalável. É algo terreno, que é para a gente entender o espiritual. Porque se a gente não entender o que a gente vê, a gente não vai entender o que a gente não vê. Jesus é tudo isso. Aí ele vai lá em Mateus também, ele vai dizer, vós é a luz do mundo e o sal da terra. A luz onde ela chega, amado, ela brilha. Por mais fosca que ela tem que brilhar. O sal é o tempero, ele dá o sabor. Na minha época, amado, um tempo não tinha luz, então não tinha geladeira, né? O sal era para carne, era para peixe. Ele conservava. O sal, ele conserva. Ele não deixa a comida estragar, não. Era a geladeira antiga, tá? Meu pai, finado de meu pai, finado de minha mãe, tinha tipo um varal, assim, igual a roupa, mano. Era tudo, linguiça, peixe, carne, tudo pendurado assim, ó. Isso era geladeira. Só tenho 42 anos. Sou tão velho assim não, tá? É uns 30 anos atrás.
Hoje tem, onde você for, tem luz em qualquer lugar. Então a luz, amado, o que é que Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite? Ele está dizendo, não queira ser melhor do que ninguém, e também você não é pior do que ninguém. Ele está dizendo, faça a diferença. Essas 5, ela fez a diferença. As 5 prudentes, ela fez a diferença. Ela tinha um propósito, ela tinha um alvo. O nosso alvo é quem? É Cristo, autor e consumador da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Nós estamos esperando quem? Começa as 5. O noivo, quem é o noivo? Jesus. Então as 5 entenderam, é por isso que eu estou frisando bem nessas 5, amor. Culto de... As 5 estavam. Culto de ensinamento. Oração. Casa... As 5... culto de libertação, escola dominical. As 5 estavam lá. Tem um versículo, né, mas muito importante lá em João, né? Se eu não me falo a memória, é 8:32, que fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Mas só, pastor, que muitas das vezes nós esquecemos do 31. Se você ler a parte B do 31, eu tenho que permanecer, eu tenho que ficar. Aí eu vou conhecer a verdade e a verdade vai me libertar. O que é essa verdade? Palavra, é Bíblia. Como é que eu entendo? Como é que eu aprendo? Quando eu venho no culto de ensino, essas 5 sabia disso. Quando eu venho na escola dominical, as 5 estavam lá. As 5 estavam separadas. Ela se santificava. Seja santo assim como eu sou santo. A palavra santo, você é separado. Você está ali no meio, mas você é separado para algo específico, propósito. Essas 5 elas foram e entenderam qual era o propósito específico dela aqui nessa terra. Assim somos eu e você. Nós temos que entender e compreender a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. E o Espírito Santo que mora aqui e mora aí com você. Eu e você somos o templo do Espírito Santo de Deus. Aqui só é um lugar, uma casa, onde nós se reunimos para adorá-lo na beleza da sua santidade. Aí eu e você, quando nós entendemos isso, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para eu conhecer, eu tenho que permanecer, eu tenho que ficar, eu tenho que ouvir. Bem-aventurado é aquele que ouve, melhor e principal, põe em prática. Que muitas das vezes nós somos só ouvinte, tem simpatizante, mas Jesus quer que nós, como essas 5, era para as 10. As 5 entenderam, quer ouviram a lei dos 10 mandamentos, entenderam. No Novo Testamento veio, resumiu para eu e você entender que eu tenho que amar Deus acima de tudo, de toda a minha força, de todo o meu entendimento, de todo o meu coração. E o segundo, amarás o teu próximo como... Essas 5 entenderam isso. E até o noivo vir, ela estava ali, firme, constante e abundante. As loucas não. As loucas é igual a onda do mar. O vento dá... Ela não, ali, ó. Eu quero o céu. Quero o noivo. No mundo secular, o povo não tá nem aí pro noivo, quer ver a noiva, não. Como ela tá bonita, como ela tá... Não, essas 5 aqui, ela já tá focada no noivo. Ela já tá se preparando para encontrar com o noivo. Ela quer o noivo. Eu quero me preparar, eu quero ficar bonita assim, eu quero ficar adornada, mas pro noivo, eu quero encontro do noivo. Eu quero chegar lá e ele abre a porta. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Outras Bíblias falam, eu sou a porta, o próprio Jesus, e bato. Se vós abrir,
Adetrearei contigo e tu... Olha, meu querido, o único que chega com o pezão, ó, é o inimigo da minha e da tua alma. É o gabiru. Eu sempre falo, aprendi com um pastor, até o pastor Azevedo, não sei se os irmãos conhecem, até aqui de Chaperó, subtenente, pastor Azevedo, conhece? Um dia prega lá em casa, ele nunca chama ele nem de D e nem de S, chama de gabiru. Que ele fica, quem tem que chamar pelo nome é Jesus. Quem tem que ser exaltado, ele não tem que ser chamado pelo nome, não. Ele fica, ó, quando ele é chamado, ele, olha, os crentes estão me chamando pelo nome, já está achando que está me exaltando. Não merece. É o inimigo da minha e da tua alma. João 10:10, ele veio senão a matar, roubar e destruir. Jesus não, ele eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Morada garantida no céu. Essas 5 entenderam. 2 pessoas que elas não abriram mão. Jesus e Espírito Santo. Mas tinha umas virtudes que eu acompanhava ela. Assim temos que acompanhar a mim e a você nesse século 21. A vontade de seguir o noivo. O desejo ardente. A chama viva do Espírito Santo. Essas 5 entenderam isso. Assim somos eu e você nessa noite. Jesus veio para dar vida à humanidade e vida em abundância. Nós temos que entender e compreender como essas 5 entenderam. Propósito, alvo, que era Jesus. 2 pessoas muito importantes. Ela guardou a palavra e pôs em prática. A palavra ela só é viva e eficaz na nossa vida quando nós entendamos ela e colocamos no nosso dia a dia, nosso cotidiano, diário. Se nós só ouvirmos, as 10 ouviram, mas 5 entenderam e 5 não. Assim somos eu e você nesse século 21. Deus colocou essa igreja aqui para fazer a diferença em Chaperó. Então o nosso alvo é o céu, é Jesus. Vem o que vier, passe o que passar, mas não negue Jesus. Pode o mar se levantar, né, mano? A gente vai ver dentro da Bíblia, mano, um homem chamado Jó. Falar de Jó é muito fácil, mano. Difícil é viver o que Jó viveu. Difícil é passar o que Jó passou. O homem que era rico em tudo, veio do capítulo 1 ao capítulo 2. Ele reto, fiel, temente a Deus. O que é que esse homem fez? Para perder junta de boi, junta de jumento, sua família. Mas mesmo no momento que ele precisava de uma palavra, ele teve que dar. A própria disjuntora, a esposa dele, ele no momento de dificuldade, o cara perdeu tudo, perdeu bem material, perdeu casa, perdeu junto de boi, junto de jumento, seus filhos. Ele queria que a mulher vem, porque tu não amaldiçoou, amaldiçoou logo esse teu Deus e morre. Ele queria a mulher poderia te dizer, amor, eu tô aqui contigo, eu tamo junto, eu tô passando, não. Aí ele recebe, olha a resposta desse homem para com a mulher. Nem nisso ele pecou contra Deus. Receberia eu bem, mulher de Deus, não mal? Ele me deu, bendito seja o nome. É isso que nós temos que entender. Não dizem
desemprego, uma falta disso, uma falta daquilo, que nós vamos largar Jesus, que nós vamos abandonar a pessoa do Espírito Santo. Não. Ele está dizendo, eu estou contigo. Eu sou contigo. Tem hora que o mal de Deus é para o nosso bem. O mal de Deus é para o nosso bem. Agora nós não entendemos isso. Se eu tiver outra oportunidade de vir aqui, mano, eu vou contar o meu testemunho. Eu semei algo lá no passado, quando eu era jovem, eu não tinha aceitado Jesus. Eu vou só adiantar para os irmãos ficar com isso na mente. Semei algo lá no passado. Vamos dizer que eu tinha meus 20, estou com 40, 24 a 25 anos, lá no passado. Sabe quando eu vim colher, pastor? No início de 2024. Tentativa de homicídio lá em uma pessoa. Foi preciso descer 2 à sepultura para hoje eu estou aqui, exaltando e glorificando o nome dele. Aleluia! Glória a Deus! Os irmãos aqui já me viram assim, uma bênção. Mas tinha algo lá no passado que tinha que ser corrigido, pastor. Tinha algo que Deus sabia. Aí eu vim pagar. No início de 2024. Fiquei desempregado, eu fui saber que tinha desempregado lá. Agarrado lá na cadeia, lá, preso. Mas o primeiro dia eu não entendi. Segundo também não entendi. No terceiro dia, opa. No presídio de Benfica, mano. Detento só fica, é presídio de Custosa, 7 dias. Não passa disso, pastor. Tinha um pastor lá que tinha 30. Olha só. 30 dias no presídio de Benfica. Esperando quem? O abençoado Manuel. Aquele homem, ele achou que Deus tinha abandonado ele. O inimigo achou que tinha ganhado. Mais um servo dele lá dentro, ó. Ganhei. Quando eu vim entender, esse pastor falou, olha, aconteceu isso, isso, isso. Eu vim parar aqui pelo falso testemunho. Mas Deus me mostrou que Ele te trouxe aqui para você orar por mim, que eu quero aceitar esse Jesus. Pastor falando isso. Ele se desviou da presença de Deus lá dentro. Mas ele já sabia que Deus já envia eu para lá para ele voltar a tornar. Mal que veio para... Só que muitas das vezes nós não aceitamos. Nós não queremos ficar longe da minha esposa, as três bênçãos aí. Só que tinha algo no passado que estava sujo, estava escuro. Tinha que ser limpo para o nome dele ser. Mas ele sabia que tinha mais gente lá precisando de Jesus. É só para os irmãos entenderem, tá? Que o mal de Deus muitas das vezes vem para o bem nosso. Para nós andarmos limpo diante dos homens e diante dele. O sol que brilha para o justo, para o injusto, brilha para o justo. E a justiça, tanto é para o servo e o não servo também. A justiça é dele. E é ele. Então, essas 5 entenderam. Assim somos eu e você nessa noite. Nós temos que entender qual é o propósito e o chamado de Deus aqui nessa terra para comigo e para com você. Esse evangelho de Jesus, ele tem que ser mencionado, ele tem que ser pregado, ele tem que ser expandido e ele tem que ser anunciado. É por mim e por você. Eu que sou a luz do mundo, você que é a luz do mundo. Eu sou o sal da terra, você que é o sal da terra. E Jesus está dizendo, eu vou usar você, eu quero usar você, não é o mundo. Jesus, eu vim para o mundo.
A luz veio para o mundo amou mais a treva. Como é que pode guiar um cego e guiar outro cego, se não ambos não caem no buraco? É eu e você, mano. Vamos pegar o exemplo, eram 10. Vamos pegar o exemplo das 5. A palavra nunca é no sentido corretivo, pastor. Ela é sempre no sentido preventivo. Ela está prevenindo o dia de amanhã, ou o que vai acontecer. Deus está prevenindo eu e você a permanecer, a ficar. Essas 5 ela ficou, mano, num propósito específico que foi chamado, na torre de vigília. Ela não deixou palavra chula, palavra disso, palavra da fofoquinha, picuinha, não. Ela fala, não. Se não for interesse do reino, se não for para o propósito específico do reino, se não for para crescimento espiritual, então não me fala nada, não me conta nada. Eu quero que o reino seja expandido aqui na terra. Eu quero que nós, como igreja, como corpo de Cristo, cresça espiritual. Essas 5 entenderam? Muitas das vezes nós temos que dizer o não. O não, ele tem que ser cortado. O mal tem que ser pela raiz. Não, acabou. É isso que essas 5 entenderam. Assim somos eu e você na noite desse dia. Eu já quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus.